Olá, meu nome é Anand Rao. Primeira informação, a web brasileira, às vezes, ela cai. Se eu cair, quem vai coordenar essa entrevista, lançando temas, é a Natália Nogueira. Você entende que eu chamo de Natália Oliveira e eu mudo o nome dela. É um negócio de doido, eu estou ficando velho, porra, velho, 60 anos. E a Natália, eu tenho que agradecer muito, é uma jovem espetacular, super preocupada. Hoje ela já me enviou não sei quantos áudios que a gente tem que fazer assim, assado. Por sinal, nessa entrevista, eu vou pedir no final que ela lembre alguma coisa que ela quer que a gente fale no final da entrevista. Vou ver se ela vai lembrar, né? Você entende? Ela tem uma sugestão, então ela vai perguntar aí para os nossos entrevistados o que ela quer, que é aquela linha, tá? Eu vou dar a palavra para ela no final e ela vai lançar um tema. Porque eu tenho feito dessa forma. Olha só, vou mostrar para... Ah, eu não fiz hoje. Bom, essa matéria vai sair no Cultura Alternativa por escrito. Fernanda, tem uma pegadinha quando eu escrevo por escrito a matéria. Vê se você lê toda. O André já sabe qual é a pegadinha, a Natália e a Mônica, mas você não sabe. Entendeu? E eu vou torcer para a Natália, André e Mônica não falarem. Tá? E a matéria também vai sair sem cortes, sem edição, sem nada, na TV Cultura Alternativa. Os dois são número 1 no Google, basta você digitar. Frente a milhões de resultados, a gente é número 1. Vou começar. 2 minutos para mim. Ó. Eu sou Anand Rao. Eu tenho porradas de livros publicados. Porradas de CDs lançados. Nem sei quantos eu tenho mais. Nem me interessa. Não me interessa mais saber nada disso. O que me interessa é o seguinte, que você só tem acesso aos meus trabalhos hoje pela internet. Se o seu celularzinho aqui acabar a bateria, você não lê meu livro. Que o meu livro é EPUB ou PDF. Se o seu celular acabar a bateria, você não ouve minha música, porque minha música está em sites como iTunes, OneRPM. O que mais? Eu sou editor do Cultura Alternativa atualmente, editei um jornal chamado Navegos, com o senhor que vocês amam, muitos de vocês amam, que é Renato Manfredini, que depois se tornou russo, Renato Russo. E a gente fez isso há muitos anos atrás. Queridíssimo Renato. Toquei aqui em Brasília com Cássia Eller, uma figura espetacular. Farras fizemos. E a senhora Zélia Cristina, em Brasília, depois Duncan, né? Também conhecemos e tal. Ou seja, eu sou um camarada velho, 60 anos. Sabe quantos anos eu tenho de arte e cultura? 42 anos, cara. Já entrevistei 3.000 vezes, fiz entrevista, diabo. Então, o mais importante aqui, por que eu me apresento? Para que os amigos da Natália, Fernanda, André, Mônica saibam quem eu sou, pô. Quem eu sou, para que eles saibam também, porque o amigo da Fernanda, quando for assistir essa entrevista, ele só vai assistir a parte que a Fernanda falou. Então, nós estamos todos fodidos. Natália, André e Mônica, vocês não serão ouvidos. Você está entendendo? E eu espero que o público do Cultura Alternativa do canal assista integralmente a entrevista, que é de 1 hora e pouquinho. Vou passar a palavra para Fernanda Tardivo, durante eu vou começar. Durante 2 minutos para ela falar de si. Fernanda, se apresenta, fala quem você é e 2 minutos para você. Tá bom. Oi, eu sou a Fernanda Tardivo, eu sou professora de música e atriz. Eu estudo música desde os meus 8 anos de idade, eu comecei no violino, queria muito fazer e eu tive sorte de estar numa família que apoia a arte. E meu pai era músico autodidata, ator também, estudou na educação artística e eu tive essa sorte, assim, de estar numa família que apoia muito. Então, eu comecei os meus estudos de violino, na época era EMESP, hoje é a atual ULM. Não, na época era o LM, hoje é a atual EMESP. E estudei lá até eu entrar na Unesp, em licenciatura em música. Me formei em 2017 e senti a falta de alguma coisa, então eu resolvi entrar em teatro, né, ETEC, no começo do ano passado.
e estou me formando agora com o André, com a Natália. Inclusive, meu TCC saiu hoje, está no YouTube da ETEC. Quem quiser ver, tem o meu, o da Natália e do André vai ser amanhã. E eu trabalho numa escola de ensino formal como professora de música, desde o berçário até o 5º ano, e também sou professora particular de violino e de musicalização. Perfeito. E Ó, é isso. falta 30 segundos. Quer falar mais? A palavra é sua. Acho que eu terminei. Assim. Beleza, então. Então agora, Mônica Sena. Se apresente, Mônica. Prazer, Mônica Sena. Boa noite para vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer conhecer você, Anand. Natália, obrigada pelo convite. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1, trabalho com crianças surdas. Além do meu trabalho como professora, eu sou poeta, escrevo poesias e, assim, por conta de eu gostar muito de escrever, eu comecei a declamar minhas poesias em sarau. E aí, na escola, quando eu trabalhava com os pequenos, o pessoal falava, então você conta história. Eu falei, não, eu não conto história, né? Ah, mas tenta. Aí comecei a contar história, então, assim, eu acabo tendo um jeito com brincadeiras, né? Vou contando histórias para as crianças, mas eu não digo que eu sou contadora de história, né? Mas o meu perfil também é de brincar muito, desenvolvo meu trabalho com brincadeiras. A maioria das minhas poesias, elas falam de brincadeiras antigas, né? Que hoje muitas crianças e adultos até já esqueceram, né? E crianças algumas não conhecem. Que bom, assim, nesse momento que a gente está recolhido em casa, então os pais estão conversando com as crianças e retomando algumas brincadeiras antigas. Isso é fundamental, né? E o meu trabalho se desenvolve por aí, né? Gosto muito de participar de saraus, né? Para declamar poesias, não só minha, como de muitos colegas também. Moro aqui no município de Osasco, trabalho em Barueri. E acho que é isso, né? Perfeitamente, Mônica. Obrigado. Dentro do tempo. André Souza. Fala aí, André. Olá, tudo bom? Como vão todos vocês? Muito obrigado pelo convite, Anand, Natália. Prazer estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo André Souza, eu tenho 33 anos, sou natural de Belém do Pará, mas já resido aqui em São Paulo já há 5 anos, e eu sou ator e arte educador, né? Trabalho principalmente com teatro, mas eu, desde criança, estou envolvido com esse universo das artes, principalmente as artes cênicas, né? Também o circo e a dança. E para mim sempre foi uma descoberta muito grande na vida poder me inserir nesses universos artísticos, porque acho que se engrandece demais, né? A formação de qualquer pessoa, a formação humana em primeiro lugar. Aqui em São Paulo, eu integrei durante 4 anos a Companhia Teatro do Incêndio, né? Estou atualmente como colaborador apenas lá, mas atualmente faço o curso técnico em teatro da ETEC de Artes, né? Estou concluindo agora esse semestre, entregando TCC amanhã, inclusive. E como arte educador, trabalho principalmente com oficinas de teatro, mas atualmente também trabalho na escola, na companhia não, na academia Tânia Ferreira, dou aula lá de técnica teatral para dança, que é uma experiência também bastante interessante. E vou dividir com vocês essa noite essas perguntas e aí vamos ver o que sai. Perfeito. Natália, desculpe, Natália Nogueira. Natália Nogueira, quem é você? Bom, eu sou a Natália Nogueira, né? Tenho 18 anos. Eu faço teatro, no caso, estou concluindo, como todo mundo já falou aqui, André, Fernanda, estamos concluindo juntos na ETEC de Artes. Amanhã sai o meu TCC, né? Se chama Elas São Luz na Escuridão, sai às 9h30, então quem quiser assistir, vai ficar gravado lá mesmo, vai ficar salvo. E eu também já fiz dança, já fiz curso de palhaço, fiz música. E agora estou aqui também com essa parceria com a Nan. Eu falo certo, não sempre fico na dúvida se eu falo certo seu nome. Tá certo. Tá certo. Que bom. E é isso sobre mim. E eu convido essas pessoas maravilhosas agora.
Vocês viram que eles são um grupinho, né? Todo mundo amigo, então eu tô lascado aqui no meio dessa galera. Vou começar a tomar meu primeiro pau da turma toda. O tema é viver de arte. Eu trabalhei no serviço público, assim como Drummond, assim como Vinícius de Moraes, assim como um monte de gente, 38 anos. E me aposentei no ano passado e finalmente estou podendo ficar 10 horas por dia compondo uma música. Estou dormindo todos os dias 3 horas da manhã, tomando um porre de vinho toda segunda-feira. Porque segunda-feira é o dia do porre para mim, porque ninguém bebe na segunda, só eu. Uma beleza, você entende? E aí escrevo poesia durante horas, faço jornalismo agora o tempo inteiro. Então, estou feliz na vida, mas eu fiquei 38 anos trabalhando no Serviço Público Federal para ter uma renda, para ter a possibilidade de ter um apartamento incrível e essas coisas todas. Então, passo a bola para tomar porrada, sabe, para a galera que está se formando, que vai viver de arte. Eu acho que o artista no Brasil é um fudido, financeiramente falando. Está lascado. Ainda mais, uma vez eu escrevi no meu Facebook o seguinte: voto para presidente naquele que não tirar o dinheiro da arte e cultura. Ou seja, eu não voto em ninguém, absolutamente ninguém. Porque todo mundo, todos os governos, a primeira coisa que faz é desviar o dinheiro da arte e cultura para outras coisas. Sei lá para quê, 1000 coisas. A palavra é da senhora Mônica Sena sobre viver de arte. Logo para mim, que ainda não vivo de arte, né? Eu trabalho com poesia, gosto muito das brincadeiras, mas eu tenho meu trabalho, sou professora, né? Não que para ser professor você não seja um artista, né? A gente também tem que ter muita criatividade e na medida do possível, usar todas as possibilidades para poder se reinventar, principalmente no que a gente está vivendo agora. Realmente, no Brasil, viver de arte é uma coisa muito difícil. Infelizmente, nós não temos um apoio, né? Principalmente um apoio político, né? E também a própria sociedade, que ainda não entende a arte como uma forma de trabalho, né? Eu me lembro que eu queria fazer um curso de pós-graduação em arte. E aí a prova era justamente qual era a diferença entre a arte e as outras disciplinas, né? Se tinha alguma diferença, era para a gente falar sobre isso. E eu coloquei a experiência do meu sobrinho, Vinícius, que você já teve a oportunidade aí de entrevistar. E o que aconteceu na época? O meu pai, nós aceitavam o fato dele escolher trabalhar com arte. Por quê? Porque achavam que não dá dinheiro e tudo mais, né? E eu contei essa história na carta e eu fui aprovada na pós, né? Então, eu achei que isso foi muito importante. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Viver de arte nesse país. Até por conta da legislação que existe e tudo mais, né? Perfeitamente. Tá assistindo pela TV Cultura Alternativa. Espera, que eu estou deixando por último a Tardivo. Tardivo tem a família inteira que vive. Ela vai dar um maior cacete em mim, tá certo? Então, vamos lá. André Souza, dá para viver de... Você está se formando, cara. Vai viver de teatro? Eu acho que é importante a gente começar pensando nesse conceito, né? Viver de arte, né? Porque a vida é muito mais do que ganhar dinheiro e pagar conta. Então, viver tem toda uma plenitude, né? E graças a Deus a profissão, o ofício de artista é uma coisa que ninguém trabalha obrigado. Ninguém pega o pai, não, você vai ser bailarina, você vai ser ator, eu vou te obrigar, você vai se formar nisso, você vai trabalhar com isso, né? Ninguém trabalha com arte de maneira, eu pelo menos eu não conheço, né? De maneira obrigatória, sendo obrigado a isso. Então é preciso a gente pensar assim, qual é a falta de estabilidade financeira, né? Eu digo muito isso também, porque tem tanta gente, tanto profissional frustrado por aí, tanto servidor público que se matou para trabalhar, para passar num concurso público, né? Que atende público muitas vezes, não é feliz naquilo que faz, está ali só para ganhar o seu salário, para sobreviver e não vive, né? Muitas vezes não tem mau tempo para gastar o seu dinheiro, não tem tempo para fazer as coisas que gostaria de estar fazendo. Então, isso para mim não é vida, né? Deixando já bem evidente isso. É preciso a gente pensar
que estabilidade financeira, sim, é importante, mas estabilidade emocional é mais ainda, né? Tanta gente sem saúde emocional, sem saúde física, porque é uma consequência, justamente porque está só correndo atrás de dinheiro. Sim, a vida de artista profissional é muito difícil, a gente trabalha como um louco correndo atrás, não tem uma estabilidade certa, né? 30 Mas a segundos. gente corre atrás. A gente corre atrás, captando recurso a partir de edital, fazendo projeto, dando oficina aqui e ali, sempre a arte está vinculada muitas vezes ao ensino. E a gente faz o possível enquanto esse país não muda essa realidade de não investir nos seus artistas. Perfeito, olha aí, o que o André falou é sensacional. Eu tive 3 cânceres, 3 cânceres. Estou aqui vivinho da Silva, feliz da vida, tomando todas, bebendo. 3 tumores, ou seja, tive uma renda alta durante 38 anos, mas tive doenças gravíssimas. Dá uma refletida. Você entrou agora? Dá uma, corre para trás e vê que o André me deu um cacete aí. Tá? Corre aí para trás. Não sai desse vídeo. Não sai desse vídeo. Natália Nogueira está se formando em teatro. Meu Deus! Viver de arte, Natália Nogueira. E aí? Então, desde que eu falei para minha mãe que eu quero trabalhar como atriz, eu já pensei assim na questão financeira, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu faço por amor, então eu faço, às vezes, até mesmo sem receber, né, trabalhos, assim, porque eu gosto mesmo do que eu faço. Porém, assim, eu vejo que a vida do artista é muito difícil mesmo. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu tenho, sim, vontade, eu faço de tudo para sempre estar na arte, trabalhando com a arte, mas, ao mesmo tempo, eu trabalho por fora. Hoje mesmo de manhã eu estava no meu trabalho, porque eu penso que eu quero poder ter dinheiro, juntar dinheiro para eu poder, com o tempo, só viver com a arte também, poder investir em peças que futuramente eu pretendo escrever, quem sabe, né? Então, eu sou muito de planejar tudo passo a passo, sabe? Para poder chegar nos meus sonhos em si. Porque eu estou começando, então eu não posso querer, como qualquer profissão, né, chegar e já querer ganhar muito dinheiro com aquela profissão. Tem uma escada aí, né? Tem uma escada. Então, eu sei que eu vou subindo 30 devagarzinho, segundos. sabe? É mais isso que eu ia falar, que é mais planejamento, viver de arte também. Eu vivo com a arte, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vida paralela com outro emprego para poder continuar nessa arte. Perfeita, me apaixonei pela Natália, estou apaixonado pelo que ela falou. Já o André, estou meio assim com ele, hein? Estou meio invocado com o André. Agora vou me lascar, agora eu estou lascado, meu Deus do céu! Fernanda Tardivo, viver de arte. Pode começar? Bom, eu não conheço ninguém que viva de arte. Assim, eu tento viver de arte, mas acho que eu tento e falho miseravelmente. Bom, eu tive pais que me incentivaram a viver de arte, tipo, a tentar viver de arte, mas nenhum deles vivia de arte. Minha mãe não é artista, meu pai, ele era músico autodidata, meu pai já faleceu, né? Ele faleceu em 2008. Ele era músico autodidata, ele chegou a fazer educação artística, ele era ator, ele era artista plástico, ele era mais focado em artes plásticas e música, né? Só que ele nunca viveu disso. Ele fazia isso para ele mesmo e ele tirava alguns bicos, tanto que ele conheceu minha mãe tocando num barzinho, porque ele tocava nesse bar sempre e a minha mãe ia sempre lá. Mas era um bico, entende? E ele nunca viveu disso. Meu pai era analista de contas. Eu vi o meu pai viver a vida dele fazendo essas coisas em casa e vivendo muito triste. E ele faleceu numa época que não era muito comum falar sobre abuso no trabalho e tal. E ele estava tendo muitos abusos no trabalho porque ele era diabético e tal, e não davam promoção para ele, ficavam dando trabalho sujo para tipo trabalho pesado para ele, assim, porque justificava com a doença dele. E também falava que ele não tinha uma formação na área, que ele só tinha uma formação em artes. E ele faleceu no ano que ele entrou numa faculdade de administração para tentar
ir atrás do que estavam dizendo para ele no serviço, né? 30 segundos. Eu acho que viver de arte é muito difícil ainda hoje, mas que só vai ser possível essa realidade se a gente fizer uma mudança na base. Eu acho que a mudança está na educação de base, e é desde a base que a gente tem que ter contato com a arte, e essa importância de todas as artes, sem elitização de nenhuma, sem colocar num patamar de qual arte é melhor, qual arte é pior, porque ainda tem uma elitização da arte, a arte inalcançável, a arte da galera, a arte dos bons, a música ruim, a música boa, a arte ruim, a arte boa, isso não existe. Então, desde cedo, na educação de base, a gente tem que fazer a mudança para que viver de arte seja possível. Perfeitamente, pô. Eu pensei que ela ia dar mó bronca em mim, mas não. Ela deu uma resposta que até me emociona, porque eu sou diabético também. Então, nós vamos dedicar esse programa ao pai da Fernanda Tardivo. Como é o nome dele, Fernanda? Roberto. Nós estamos dedicando esse programa ao Roberto, que não está mais aqui com a gente, mas que cativou e cultivou a arte na Fernanda, um mestre. Estamos dedicando para ele. Agora, o tema é o seguinte, tá? O tema vai ser o seguinte: estereótipo. Bom, é o seguinte, eu vou analisar aqui as imagens das pessoas. Mônica Sena, lá no final tem um quadro de pintura. Pô, parece que até um quadro uma reprodução da famoso quadro. Da Djanira, né? Você está indo alguma coisa assim, não sei. Tá? Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, desculpa. Tá. É famosíssimo. E a Mônica tem esse aspecto, ela é negra, parece, pelo vídeo, então deve lutar muito. Hoje a gente sempre, quando vê a questão do negro, a gente vê que luta muito na sociedade. E uma casa bem comportada, vamos dizer assim. Agora o Andrezão está com livros, acho que é livros ali atrás e tal. Ele já tem um boné. O boné é um aspecto do artista, não é isso? O artista, ele tem um cavanhaquezinho. Olha aí, tem a questão do cavanhaque. Outro dia um cara falou para mim, pô, Nandi, esse teu cabelo curto e tal, tu nem parece artista, que merda. Aí eu falei, pois é, tá aí o André tem um aspecto de artista. Tá legal, uma camisa assim, meio assim, malhada e tal. Nossa, a Natália tá assim parecendo uma funcionária pública, eu acho. Você tá entendendo? Porra, como é que chama? A parede branca, a camiseta, deixa eu ver, not sorry. Ou seja, tá certo, not sorry. E o cabelo assim preso, mas ela sorri. Então deve ser uma pessoa alegre. E a Fernanda Tardivo, se você tiver o WhatsApp da Fernanda, dá uma olhada na foto. Ela faz um cabelo, assim, um troço. Então, ela deve se curtir em termos de beleza. Tá? Aí, na imagem dela, tem uma ráfia. Aí, ó. Então, ela curte também alguma coisa na área de natureza. Tá? Bom, isso chama-se estereótipo. Ou seja, pela imagem, eu defini as pessoas. Me parece que a sociedade é assim hoje. Então, eu queria que vocês falassem sobre estereótipo. E vou começar com o Andrezão. André Souza. Fala, André. Como você falou, né, a gente vive numa sociedade de aparências, né? A essência, ela muitas vezes fica em segundo, terceiro plano. Importa mais aquilo que você aparenta ser, né? Como você é visto pelos seus pares e pelas demais pessoas. Então, é muito complexo a gente pensar enquanto esses estereótipos eles definem, né, as nossas relações humanas na atualidade. A gente julga muito isso, vou colocar numa questão racial, inclusive, né, que as pessoas pretas elas sofrem, não é brincadeira, né? Você entrar numa loja, por exemplo, e ser seguido pelo segurança, né? Se você anda numa rua mais deserta, ou seja, as pessoas elas já atrelam, infelizmente, esse estereótipo, né, da pessoa negra com a criminalidade. E isso mostra exatamente quanto isso é errado, quanto isso deixa marcas, né? Quanto a gente realmente se privar de conhecer as pessoas e desconstruir imagens, né, para conhecer a essência das pessoas,
Enquanto a gente não fizer isso, a gente acaba incorrendo em muitos problemas de convivência social, né? Perfeito, André. Obrigado. Agora, Mônica Sena. Legal até falar depois do André, porque ele usou duas palavras que eu gosto bastante também, que é a questão das marcas, né? Eu falo do estigma, né? Então, muitos, os jovens também, aliás, eu quero parabenizar os três, né? Maravilhoso estar aqui com vocês. Ah, e lembrar assim, você nunca fala 30 segundos para mim, aí eu não sei se eu continuo falando. Não, é porque você está dentro do tempo. Você está dentro do tempo. Então tá bom. Mas assim, né? Assim como Estou os marcando jovens aqui, ó. Você está dentro do tempo. sofrem tá bom, sofrem esse estigma, né, porque é jovem, muitos não querem nada com nada, e a gente está vendo aí, né, 3 jovens brilhantes aí trazendo uma questão maravilhosa para a gente, principalmente que é a questão da arte, né? E aí eu já vou dizer para você também que com 60 anos você não está velho, não. Eu estou chegando lá, vai demorar um pouquinho, né? Mas eu acredito assim, é experiência, né? É a experiência que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida que faz com que a gente seja o que a gente é e que a gente possa trocar essas experiências como a gente está trocando agora, né? E aí, infelizmente, né, olha aí, né, nós temos 2 grupos aí também marcados além do negro, né? Os idosos, os jovens, né? Os negros, as crianças também são marginalizadas por serem crianças, né? Muita gente não acredita nas crianças, é difícil quando uma criança pede uma coisa, conversa, não, você não pode falar, você não pode fazer. Então, precisa ter um respeito também com as crianças, porque as crianças, elas não fazem essas diferenças, né? A Fernanda falou antes, gostei da fala dela também, né? E ele falou do desconstruir, né? A gente precisa começar a ir desconstruindo isso e ajudar a 30 segundos. esses conceitos, né? Porque é extremamente importante, porque conforme ela vai lidando com o outro, ela aprende a respeitar também, né? E é muito importante isso. Perfeitamente. Fernandinha, fala para nós, Fernandinha, sobre estereótipo. Bom, só queria complementar o que a Mônica falou das crianças, que as pessoas costumam não achar que as crianças entendem o que estão dizendo, né? Que tem uma grande confusão entre o que é infantilidade, né? Tipo, você olha para uma criança, você já deduz que ela é incapaz, que ela é uma tábula rasa, né? E não é verdade. Quando ela a bagagem inteira que ela traz é a vida que ela viveu até ali, que às vezes ela descobriu tanta coisa assim que ela sabe mais do que a gente, né? E eu acho que assim, começando a minha resposta, se é que eu sei responder essa pergunta, eu acho que o estereótipo é uma coisa muito perigosa, porque ela constrói sociedades inteiras. Inclusive, o estereótipo é responsável. Ele é tão potente que ele faz as próprias pessoas que têm aquele estereótipo acreditar nele. Então, um estereótipo bem construído socialmente é uma ferida aberta, é uma coisa assim que destrói sociedades e destrói pessoas de certas camadas sociais, especialmente, inclusive. Então, se você tem um estereótipo de uma pessoa negra, por exemplo, uma pessoa preta, ela viveu a vida inteira numa sociedade que dá aquele estereótipo do que ela deve ser, né? Em livros deve ser mais difícil, mas em livros, na TV, em cinema, em série, em 30 música. segundos. E não só as pessoas pretas, mas as pessoas LGBTs que crescem. Eu sendo LGBT também vivi muito isso. Eu por muito tempo achei que eu ia ter que esconder da minha família, que eu não poderia ter uma família a partir de mim, assim, por causa disso, por causa desse estereótipo. Então, assim, resumindo, eu acho que uma coisa muito perigosa, principalmente para as pessoas que são estereotipadas, porque um estereótipo bem construído socialmente faz até quem é estereotipado acreditar naquilo, até aquela pessoa acreditar. Perfeito. Natália Nogueira, fala para mim.
eu vou assumir que eu não tenho, eu não, é que assim, eles falaram tudo que eu já penso, então eu sinto que repetir o que eles já falaram não é válido, mas eu tenho uma situação assim que mexeu muito comigo, que foi contada por uma cliente da minha mãe, que minha mãe é cabeleireira, né? E ela, no caso, ela é branca, né? E o filho é preto, porque o marido dela é preto também, né? E uma vez ela estava no Habib's, assim, e a criança estava brincando, tudo, então estava sujinho por causa de brincar, tudo. E quando ela chegou perto da mãe, assim, que estava só eles dois, o garçom achou que ele estava pedindo dinheiro e pediu para ele sair do Habib's. Então, realmente, fazer estereótipos é realmente muito perigoso, como a Fernanda falou. Porque eu fico imaginando o que a criança sentiu, como a mãe se sentiu também, sabe? Porque é horrível pensar nessa situação. Até na família, muitas vezes, comigo mesmo já aconteceu. Eu sempre fui muito moleca, tudo, então eu sempre fui colocado como que eu ia ser a ovelha negra da família, ou a lésbica, como colocam, sabe? E não foi bem assim que aconteceu comigo, assim. Então, como se fala? É muito perigoso, é realmente perigoso, é isso que eu quero dizer. 30 segundos. Porque é isso, então. Perfeito. Mas eu ia colocar mais uma situação. Então, E, Ana, eu tenho uma deixa eu ver. pergunta. Vai. Eu queria muito fazer uma pergunta. Porque a Mônica entrou na questão da criança, né? E a Fernanda, no tema passado, ela falou sobre que a gente tem que mudar a base educacional, né? Eu tenho um irmão de 5 anos e a gente que tá, minha mãe, no caso, que está ministrando as aulas dele, porque o governo oferece o material, tudo. E eu tô vendo que o material do governo é totalmente artístico, é contação de história, são brincadeiras para atiçar a criatividade da criança, né? E eu vejo muitos pais reclamando da educação, que isso não é educação, falam para a criança. Falam que o governo não está passando nada para as crianças. Ouvi até da minha mãe, para ser sincera. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se vocês acham que a arte ela é marginalizada desde a nossa infância realmente pela sociedade em si, ou se é algo que é quando a gente cresce, assim, mais ou menos. Não sei se eu formulei direito, gente, porque foi de última hora. Perfeito. Então aí, ó, respondam aí. Fernanda, fala aí. Bom, sim, a arte é marginalizada desde a infância. E eu acho sim que o governo não está passando muitas coisas, assim, não está passando uma educação de qualidade, mas não porque ele está passando muitas coisas artísticas para casa, é só pela qualidade desse material mesmo, sabe? Não porque ele está passando conteúdos de artes, conteúdos de educação de contação de história e tal. Não é por causa disso que eu acho que não está passando um ensino de qualidade. Eu só acho que a qualidade, num geral, de como isso é passado, é muito... como se fala? Esqueci a palavra. Superficial. Irresponsável. É uma maneira muito irresponsável de ensinar a arte, assim. Então, você pega uma pessoa que não tem formação em artes e faz ela ensinar artes, ou pega uma pessoa que tem formação em música e faz ela ensinar todas as artes, ensinar artes plásticas, ensinar dança, ensinar teatro, ensinar música e com foco em artes plásticas. Então, tudo isso faz com que a arte seja marginalizada. Você não valoriza o artista daquela área. Você não valoriza todas as artes, você elitiza elas também. As artes plásticas e a música são super elitizadas. Você pode falar assim, a música nem tanto porque está aí, mas tem algumas músicas que são especificamente elitizadas e postas em altares, né? Nas artes plásticas, não quero nem chegar nesse nível aí, porque eu sempre acreditei que eu não podia fazer artes plásticas por causa disso, né? Então, acho sim que é marginalizada desde o início. Acho que um dos grandes problemas é
não valorizar o artista, não valorizar o artista específico daquelas áreas e continuar nesse formato de educação que a gente herdou da ditadura, em que é só educação artística e pronto, você vai aprender o que a gente quiser, que é artes plásticas, e bem assim. E acho que é isso. É. Perfeitamente, perfeita. Uma informação para você pesquisar no Google. Uma informação. O currículo tem agora ensino médio, não sei de quê, não sei o quê, não sei o quê. Arte entrou para esse tipo de... No ensino público entrou a cadeira de arte. Sabe por quê? Para todo mundo pesquisar no Google. A senadora Rosiana Sarney é que aprovou esse projeto. Sarney! Puta que pariu! Você está entendendo? Dá uma pesquisada no Google depois, pois ela que lutou por esse projeto, ó, que a gente baixa geralmente o pau no Sarney. Agora não, porque ele está, coitado, já está no outro estágio. Mas, olha que interessante. André Souza, fala aí sobre a pergunta da Natália. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, a arte ela é marginalizada, né? Isso vem historicamente, né? Para a gente pensar aí. A arte ela tem essas dicotomias de, ao mesmo tempo que ela pode ser elitizada, né, ela é restrita a determinados grupos, a arte que acaba chegando a classes mais baixas, ela é inferiorizada, ela é vista como menos requintada, né, vista como uma forma de cultura mais baixa. Então começa muito por aí. Isso está presente muito na nossa linguagem, né? A mãe, quando vai brigar com os filhos, né, já vai brigar, já está fazendo arte, né? Você, moleque, né, te ajeita. Então, basicamente, isso está na própria linguagem, essa desvalorização que a gente tem. E, historicamente, por que isso também vem? Muitos artistas que hoje são renomados, nas suas épocas, passaram fome, né? Tem grandes pintores que hoje os quadros valem milhões e trocavam um quadro pintado por uma refeição. Né? Escritores como Kafka, que morreram na pobreza absoluta, e hoje a obra ela é canonizada. Né? Então, para a gente pensar que a arte parece que ela só é valorizada com o tempo. Né? Mas no momento que a gente precisa, que é o que a Fernanda falou, da valorização do artista, a gente não encontra esse respaldo. Aquilo que a gente ouve por aí, que artista é vagabundo, que é fácil fazer arte. Né? Então, como se realmente fosse fácil. As pessoas não têm a menor noção do que nós artistas fazemos, de todos os processos que a gente leva para produzir o que a gente faz, né? Não é uma coisa simples. Qualquer trabalho que a gente faça precisa de muito ensaio, precisa de muito pensamento, precisa de muita experimentação. Então, não é fácil, e enquanto essa sociedade não perceber isso, não for reorientada para mudar esse pensamento, a arte, que é um dos tripés que auxilia a educação, né, vai acabar sendo sempre pormenorizada. Certo, André. André, você está fazendo muita arte aqui, viu, menino? Vou logo lhe avisando, hein? Graças a Deus, vou continuar fazendo. Mônica Sena, fala aí, Mônica. Nossa, eu ia falar justamente isso, né? Que muitas vezes, quando a criança está fazendo alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala para ela é: tá fazendo arte, né? E eu já costumo dizer, isso não é arte, é bagunça. Tem um diferencial aí, né? A arte é arte, bagunça é bagunça. E brincadeira é brincadeira, porque o pessoal faz muito isso com a brincadeira também. Então, a hora que a criança pega um lápis, está ali brincando, faz um carrinho, né? Pega um papel e faz alguma coisa. Então, muitas vezes o pessoal fala que está fazendo arte. E aí a gente precisa ir desmistificando isso e mostrar realmente o que é arte, né? O próprio desenho é usado na escola para quê? Para passar o tempo, né? Faz um desenho aí, você já acabou sua lição, né? Então, a gente precisa valorizar mais esse trabalho que a gente faz, seja na escola ou fora dele, porque em casa também muita gente pode se apropriar disso, aproveitar, né, desses materiais, principalmente esse momento que a gente está vivenciando agora, né, que as famílias estão tendo mais oportunidade de ficar com as crianças, e aí valorizando esse tempo dela, perceber o que é que ela faz com isso, né, permitir que ela possa pegar um lápis, desenhar uma tinta, fazer uma massinha, né, e criar, porque é muito importante que a criança tenha essa liberdade de criação, e aí até conversar com ela sobre isso, o que é a arte, o que é a bagunça, e separando essas questões, né?
Uma outra coisa que é 30 importante, segundos. rapidinho, principalmente na questão da brincadeira, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem pedido, né, para que as crianças brinquem, né? Porque brincar hoje é um remédio, né? E a gente brincando não se precisa tomar muitos remédios. Depois eu falo mais sobre isso. Perfeito. Aqui, ó, marcando meu tempo sobre a marginalização da arte. Eu vou falar minha experiência. Fui a várias feiras de livros durante 20 anos. Quando a gente conseguia publicar uma linha em jornais do Rio Grande do Sul, os livros vendiam todos. Quando a gente publicava em jornais do Pará, não vendia nenhum, quando a gente publicava a página inteira. Uma outra experiência, com meu violão, 30 segundos, com meu violão, não, só falei 30 segundos. Com meu violão, quando eu descia no Rio Grande do Sul, todo mundo me valorizava, eu era veneradíssimo. Porra, chegou o poeta e o cacete, a gente tocava. Feiras de livro no Rio Grande do Sul tem de porrada, de porrada. Tem um poeta chama Mário Pirata, Máriozão, querido Pirata, ele vive de arte e cultura frequentando as feiras das cidades de interior do Rio Grande do Sul. Já quando eu descia no Acre, Rondônia, eu nasci em Pernambuco. Quando eu descia no Nordeste com o violão, tudo bem, vai tocar ali, beleza e tal. Em Brasília tem um plano, chama FAAC, Fundo de Apoio à Arte e Cultura, onde foi desviado o dinheiro nos outros secretários de cultura. No secretário atual, não. Ele resgatou o dinheiro, está indo para os artistas, para os grupos de teatro e tudo. Então, o que eu vejo é o seguinte, estou falando desse tipo de experiência, porque eu estava aqui pensando, pô, eu vou responder igual esses meninos velhos, pô. Natália, Fernanda, André, essa Mônica também, pô, que não tem minha idade. Eu não tenho que falar alguma coisa diferente. Então, eu falei o quê? Da minha experiência. Então, eu acho que quanto mais educado um país é, por exemplo, Canadá, olha o exemplo, Pat Metheny é um grande guitarrista de jazz. No Canadá, ele tocou para 150 mil pessoas. E aqui no Brasil, ele namorou com aquela moça que fez a Gabriela. Como é que é o nome dela? Uma atriz, esqueci agora. Você está entendendo? Ele tocou para umas 1.000, umas 500. Você está entendendo? Eu acho que depende muito do nível de educação de um país, você entende? Para a arte ser marginalizada ou não. Porque nos países cultos a arte é valorizada. Natália, quer fazer mais uma pergunta? E quer falar sobre essa pergunta? Olha aí, Fernanda Tardivo. Eu tinha preparado até outra pergunta para hoje, né? Fernanda, sobre alguma coisa. Eu quero só fazer um adendo pelo que ele falou, de que será que isso não é planejado? Será que não é planejado manter esse nível de educação em certas áreas do país, esse nível de desinformação? Será que não existe uma educação ao contrário, um reforço de que você não precisa disso, de que você não precisa ler, de que você não precisa de arte, de que você não precisa pensar nisso, de que as coisas são assim e já era? Eu acredito, assim, pelo que eu observo, que isso é muito planejado, né? Não só aqui no Brasil, né? Então isso é muito planejado, essa falta de acesso à cultura, essa falta de acesso a livros. Então não é à toa que no Sul as pessoas têm muito mais acesso a essas culturas e no Nordeste não. Não é à toa. Perfeito, porque se todo mundo tivesse esse acesso, acho que as pessoas que não têm esse interesse do acesso estariam em mais lençóis, né? Perfeitamente. Agora a Natália vai fazer outra pergunta. Porque, a Mônica quer falar. Rapaz, está uma desorganização total esse programa. Uma beleza. Então a Mônica fala, depois a Natália fala outra pergunta, porque a Natália hoje, Natália está a 1000 por hora. Olha, você está fazendo muita arte, viu, Natália? Pelo amor de Deus, para com isso. Você está entendendo? Mônica, fala, depois Natália fala. É rapidinho e é uma coisa que é muito claro, né? A partir do momento em que você dá oportunidade para as pessoas estudarem, para as pessoas lerem, né? Ter acesso à arte e informação, o que vai acontecer? Elas vão começar a questionar, elas vão começar a querer buscar os seus direitos, então vamos limitar, não é isso?
Perfeitamente, dona Mônica. Olha, eu recebi o WhatsApp da Mônica hoje. Sabe como é que estava escrito o WhatsApp? Monicão. Eu não entendi. Eu falei, Monicão, caramba. Tá aí, ó. Natália Nogueira com a palavra para fazer a próxima pergunta. E fala logo tua opinião, Natália, sobre a pergunta. Detona logo. Então, no caso, eu sempre cresci com uma ideia de arte muito fechada, né? Eu, quando fui para teatro, era sempre aquela ideia de começo, meio e fim. Esse daqui é a receita para um teatro bom, né, no caso. E isso em tudo, tanto para dança, balé tem que ser perfeitinho, tudo, sabe? E depois, quando eu entrei na Intec de Artes, eu me deparei com outro mundo, outra arte, que é a arte contemporânea, né? Onde você tem vários caminhos de se fazer arte, né? Não tem algo certo ali, é uma proposta que você dá para o público e ele não tem que entender o que você quis passar, mas ele vai sentir, vai ter a sensação dele, né? Então, eu queria perguntar para vocês se para vocês a arte contemporânea também causa esse estranhamento e por que assim para vocês? Perfeito, olha aí, ó. O título dessa matéria hoje é o seguinte: primeira vez que o Anand Rao foi detonado por uma menina de 18 anos. Eu perdi a rédea dessa entrevista, eu estou arrasado, estou em colapso total, vou pedir uma consulta para uma psicóloga. Tá aí a palavra, deixa eu ver quem é que deve falar melhor sobre esse tema. Arte contemporânea, hein? Eu vou falar, falo eu, ó. Sabe? Aqui, ó, vou parar o cronômetro, zerar. 2 minutos para mim. Arte contemporânea. Eu não entendo porra nenhuma de arte contemporânea. Agora, eu vou dizer o que eu entendo. Quando eu vejo um monte de quadros que eu não entendo nada, eu sinto. E se eu me emocionar por um quadro, eu viajo, eu compro. Aqui em casa tem 150 quadros. Aqui em cima, ó, são quadros no teto, porque não tinha mais parede para botar quadro. Aí a gente está botando agora quadros no teto, na casa toda. O Ivan Lins, quando esteve aqui, falou que essa casa era uma loucura total, uma experiência louca. Então eu não entendo nada. Eu sinto. Música. Tem um músico que chama Brad Mehldau, pianista espetacular. Eu amo de paixão. Tem que sentir a arte. Meu lance não é entender a arte, é sentir. Pronto, detonei. Agora vamos falar com a Fernanda Tardivo. Bom, eu acho que o primeiro, assim, eu sei que eu tive esse estranhamento, mas eu não lembro exatamente quando foi, mas foi quando eu era bem mais nova, por eu estar estudando música desde muito cedo, eu tive contato com isso muito cedo. E desde muito cedo eu percebi que não só na arte contemporânea, seja artes plásticas, música ou teatro, mas em todas as artes não é necessário entender, porque a gente naturalizou essa ideia de que a gente tem que entender a arte, e a gente não tem que entender a arte. Ela é uma coisa provocativa, ela provoca coisas mesmo quando não te significa nada. Se ela não te significa, ela ainda te provoca a falta do significado. Então, se a gente não tivesse, de novo, se não tiver uma educação de base em artes, a gente vai ter ainda elitização de tipos de arte e elencação, nem sei se a palavra existe, mas a gente vai começar a elencar que artes são melhores, que artes são piores, e isso em todos os tipos de artes plásticas, teatro e música. Então, sim, eu já tive esse estranhamento, mas durou muito pouco por eu estar no meio, e eu acho que é por causa disso, eu acho que é porque falta o ensino de arte não elitista, democrático, de base, desde quando as crianças são bebês. Eu dou aula para bebês, então acredito desde o ventre da mãe.
E é isso. Perfeitamente. Tardivo arrasou, me apaixonei pela Tardivo. Resposta espetacular. Andrezão, fala aí, Andrezão, sobre arte contemporânea. É muita doidice mesmo, né? Arte contemporânea. Mas doidice em vários sentidos, né? Acho que a contemporaneidade, ela traz essa marca dessa quebra, né? Desses padrões clássicos, desses padrões já instituídos. Então, é preciso um novo olhar sobre a arte, sobre tudo, sobre o mundo também, de uma certa forma, né? As pessoas, elas vieram dessa transformação, né? Do pensar a arte. A arte, ela está num campo muito menos do racional, muito mais do emocional, muito mais da sensibilidade, né? Que vocês têm falado, do sentir, né? Da provocação, de estímulos variados, né? E as pessoas demoram a se habituar com essas possibilidades de visões que são mais pessoais, que são mais subjetivas, porque talvez elas estejam muito presas a uma estética, talvez, do belo, que é uma estética lá inicial, né? Que a arte é só aquilo que é belo, aquilo que fala de beleza, que mostra a beleza, né? Então, por exemplo, depois que surgiram outras estéticas, como a estética do grotesco, né? Na poesia, Baudelaire, As Flores do Mal, quando falaram de poemas que não falam só de amor, mas fala de morte, tem um poema que eu não lembro agora o autor, mas que compara o amor a um cadáver apodrecendo. Então, aí quem vai ler isso vai achar que isso é arte, vai achar que isso é uma doidice sem pé nem cabeça, né? Mas é uma possibilidade, é um paralelo, uma compreensão, é uma imagem, é uma visão, né? E quando a gente se presta a esse papel de até entender, de tentar entender, de tentar sentir, refletir algo sobre a arte que a gente está observando, 30 a segundos. gente cresce de alguma forma, né? Eu acredito que isso vem ao nosso interesse também de crescimento, porque a gente amplia a nossa visão para sair daquele quadradinho, do tipo, isso é aquilo, né? Pensar que outras possibilidades existem, que você pode entender e sentir coisas diferentes do que está acostumado. Perfeito, Andrezão, sensacional. Olha só, estamos falando de arte contemporânea. Tem uma cena que você não pode perder nessa gravação. Volta uns 3 minutos, que é arte contemporânea pura. O cachorro da Natália deu um latido, aí a Natália se assusta assim, ó, e aparece no fundo, na parede branca, aí a sombra do cachorro. Mas o cachorro não aparece. O que será isso? Será que a Natália quis provocar na gente alguma coisa? Ela provocou em mim. Arte contemporânea, viu? Mônica Sena, fala para mim sobre arte contemporânea. Bom, a arte contemporânea, esse novo, né, que causa essa estranheza, né? E às vezes o que é estranho para mim pode não ser para o outro, porque vai depender da vivência de cada um, da experiência de cada um. E aproveitando para falar de experiência, falar de Jorge La Roça, que ele fala que a experiência é tudo aquilo que me toca, é tudo aquilo que me passa. A experiência que eu vou viver é a minha experiência, e cada um tem a sua, né? E eu posso até falar da experiência do outro, mas pode não acrescentar nada, porque eu não vivi aquilo que o outro viveu, né? Então, na arte acontece isso também. Então, o que ajuda a gente a crescer, né? Um filme, um livro. O La Roça, inclusive, fala sobre isso, que muitas vezes a gente vai lá para a escola, vai para o banco da faculdade, tudo, e aí os conhecimentos, eles são muito acadêmicos, é uma escrita muito acadêmica, que às vezes é difícil da gente entender. E você vai ver um filme e fala, era isso? Né? Você vê um teatro, você fala, era isso. A música te faz aprender, uma poesia te faz aprender, né? Eu anotei algumas coisas aqui, mas essa questão da desmistificação dos corpos também, né? Então, a arte contemporânea, ela traz isso, né? Então, uma pessoa que tem um corpo diferenciado daquele que a gente está acostumado, estereótipo, né? Começa a dançar o balé, né? Um homem dançando balé. Então, assim, o balé começa a colocar o pé no chão, né? Sentir aquele chão. As roupas são diferenciadas, isso você vê no teatro também, você vê na música. Então, quando a arte vai se abrindo para esse novo, né, vai trazendo um pouco essa estranheza, mas eu acredito que é possível a gente aprender com isso também. Né? Perfeito! Quando a Olha gente... agora eu de joelho, estou implorando.
Tá certo. Não, eu estou implorando de joelhos para a Natália deixar eu fazer uma pergunta. Será que ela vai permitir, André? Nós estamos em minoria, André. 2-3, as mulheres estão mandando, André. André, eu estou com medo. Natália, você deixa eu fazer uma pergunta? Primeiro, pessoal, que eu quero falar aqui, eu tenho provas que ele falou que eu mando aqui. Tenho prints. Mas pode vir, acabam minhas perguntas. Tá bom, eu vou fazer uma pergunta que eu não queria fazer, tá? É uma pergunta comum hoje, eu acho um saco falar disso, mas vou falar. Gêneros, tá? Cara, esse negócio LGBT, trans, bitrans, quadritrans, politrans, sem ser trans, não foi trans, é homem, é mulher... Puta, isso não me interessa, sabe? Eu gosto da produção da pessoa. Se a pessoa é música, eu quero ouvir a música. Se a pessoa é artista, eu quero ouvir a arte. Se ela é policial, eu quero ver se ela é um bom policial. Se ela é engenheiro, eu quero ver sua engenharia. Se ela é arquitetura, eu quero ver sua arquitetura. Puta que pariu. Negro, vamos lá, outra coisa, negro. Puta, meu ídolo é Miles Davis. Você está entendendo? Pelo amor, se eu fosse contra o negro, então eu tenho que acabar com toda a minha vida musical. Agora, existe preconceito? Existe pra cacete. Agora, cara, eu cheguei nessa idade agora, bicho, e eu tô do seguinte jeito, cara. Eu virei um zoneiro total. Quando uma pessoa chega e fala, olha lá, ó, aquela pessoa ali é gay, aí eu falo, bicho, eu vou pra cá. Esse eu tenho que me afastar, não quero nem conversar com esse imbecil. Você está entendendo? Eu não tenho mais tempo para isso. O que eu tenho tempo é para Natália, Fernanda, André, Mônica falarem suas ideias. Eu ser chicoteado aqui nessa entrevista por essa Natália, que eu não admito isso nessa minha idade. Eu estou arrasado. Eu vou sair hoje aqui e vou falar com minha mulher chorando, em prantos. Eu vou dizer que uma garota de 18 anos me destruiu. Mentira, gente. Que papo gostoso. Agora, esse papo de gênero, o cara que tem preconceito, tô de saco, não quero nem saber desse cara. Tá aí um cara que eu não entrevisto. Sabe quem eu não entrevisto? Quem tem preconceito. Tem preconceito, vai se fuder. Você tá entendendo? Não tenho nada a ver contigo, não vou te entrevistar e foda-se. Entendeu? Então, agora a palavra é da Natália Nogueira sobre gêneros. Bom, eu acho que é uma luta necessária. Sempre, né? Porque tem muitos preconceitos em volta disso, dos LGBTs, né? Uma coisa que eu acho super errada, assim, em primeiro lugar, é dele de falar, você já se assumiu, muitas vezes, que eu conheço pessoas que não se assumem, mas elas não têm que se assumir, sabe? O hétero não chega e se assume para a família como hétero, sabe? Então, para que o outro tem que se assumir por causa tipo, não é se assumir porque ele é aquilo, sabe? Então, são lutas necessárias, sim, sempre serão lutas necessárias. E é isso que eu tenho mais para falar. Perfeito. Então, Fernandinha, fala aí, Fernandinha. Bom, eu acho que hoje em dia, assim, eu acredito que gênero é uma coisa construída socialmente, mas eu acho que ela ainda é muito necessário esse tipo de conversa e de debate por causa exatamente da confusão que existe entre o que é gênero e o que é orientação sexual, né? Então, tipo, ainda tem muita gente que acha que porque eu sou lésbica, eu quero ser homem. Ou porque alguém é gay, é porque ele quer ser mulher. E a orientação sexual é uma coisa diferente do gênero sexual, que é uma coisa construída socialmente, é uma coisa bastante europeia, uma coisa bastante do masculino e do feminino, e mais do que do masculino e do feminino. É uma coisa muito da coisa biológica de ser homem ou mulher, né? Então, tipo, eu acho que é muito necessária essa discussão, porque hoje a comunidade que a gente vive, a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, mistura muito essas coisas. Mistura muito o que é ser homem, mulher, com o que é feminino, masculino, com o que é orientação sexual, e não uma questão de gênero.
Então, acho que são coisas que a gente tem que debater, que a gente tem que discutir, que estão vindo à tona agora, apesar de serem coisas muito, muito antigas, estão vindo à tona agora. E são coisas que a gente tem que ter muita cautela e muito estudo e ouvir muito as pessoas que estão vivendo na pele também essas coisas, né? 30 segundos. Então, nunca esquecer que as pessoas são marginalizadas pela orientação sexual que elas têm, elas são marginalizadas pelo gênero que elas escolhem ter, ou, na verdade, escolhem ter não, que elas nascem assim, né? Na verdade, eu confundi aqui na hora de falar, porque mesmo se a pessoa nasce biologicamente mulher ou biologicamente homem, escolhe ser do outro jeito, ela nasce assim. Ela nasce não se identificando daquele jeito. Então, o que é, então, o gênero? Se não uma imposição social, né? Acho que é muito confuso o que eu falei, então, sei lá, fala aí alguém. Tá certo, perfeito. Eu queria falar obrigado. Eu queria falar obrigado para Fernando, porque eu percebi que eu falei errado. Eu literalmente misturei tudo. Eu acabei falando sobre orientação sexual e não sobre gênero, então pode passar para a bola. Perfeitamente. Agora, Andrezão, fala aí para mim, Andrezão. Nossa, que questão complexa, né? Tem muita coisa que se mistura, muita coisa que se confunde, tem muitas formas de ver essa questão, né, de gênero. Eu acho que partindo desse pressuposto inicial que as pessoas têm, né, do homem e da mulher, das questões de gênero básica, a gente, enquanto sociedade, nem conseguiu superar essa diversidade, essas desigualdades que existem entre os homens e as mulheres, né? Então, que dirá dar abertura para entender outras possibilidades, para entender qual a relação das sexualidades, das variadas sexualidades que existem com o gênero que a pessoa se identifica, né? É muito complexo, né? Tem muita coisa sobre o que pensar, né? Hoje, muita coisa que inclusive eu mesmo não entendo, que eu preciso ler mais, que eu preciso me familiarizar. Por exemplo, para mim é difícil entender como funciona a cabeça de uma pessoa que se classifica como gênero fluido, que transita entre os dois gêneros, né? Considera em algum momento homem, em algum momento mulher, ou as pessoas que não consideram como tendo um gênero, né? É complexo, porque eu não tenho referência para pensar essa questão, né? Eu poderia só aprender com as pessoas que estão propondo isso, que estão falando que sentem isso, né? Da mesma forma, categorizar o homem nasce homem porque tem pênis e a mulher nasce mulher porque tem uma vagina, e qualquer pessoa que não tem essa lógica biológica, né, não existe nessa questão para algumas pessoas a questão da transgeneridade, né, de pessoas transgêneros. Então, você nasceu homem, você é mulher, você é mulher, e acho que falta se colocar no lugar do outro, de pensar que talvez você não compreenda aquilo, mas não quer dizer que seja uma coisa completamente absurda, né? Perfeito, mas acho que a gente precisa ver muita coisa enquanto sociedade nessa questão de gênero, principalmente homem e mulher, que aí ia falar também um pouco disso, né? O foco da pergunta acabou. Olha só, tem 1 hora de programa e eu gostei dessa. Próxima vez que eu perguntar sobre gêneros, eu vou falar homem, mulher e fluido. Eu adorei essa, eu não sabia dessa. Já fiz 3.000 entrevistas e ninguém falou para mim do gênero fluido. Esse eu amei. Você está entendendo? Vou falar do fluido, porque eu já ouvi trans, politrans, eu já ouvi. Agora, fluido, cara, esse eu amei, André. Gostei. Tá? Então, Mônica Sena, agora fala para mim de gêneros e, tem 1 hora de programa, viu, doutora Natália? 1 hora de programa. E a última pergunta, doutora Natália, é o seguinte. Eu vou deixar cada um falar o que desejar. Mas a doutora Natália pediu que cada um fale o seu site, informe tudo onde vocês têm que ver o trabalho de vocês. Pelo amor de Deus! Senão ela vai mandar um WhatsApp para mim me esculachar depois. Pelo amor de Deus, falei isso. Então, Mônica Sena falando de gêneros. Depois a última pergunta é: fale o que desejar. Pelo amor de Deus! Não sai desse programa dizendo que eu te cortei a palavra. E não esquece de, na hora que você... Eu vou dar 3 minutos para cada um. Na hora que você falar o que desejar, dá um endereço
de onde a gente pode encontrar seu trabalho e tudo. Tudo certinho aí, Natália. Estou aqui obediente pra cacete, tá certo? Então, Mônica Sena, gêneros, e depois eu falo o que eu desejar e cada um fala o que desejar por 3 minutos. Mônica Sena. Ah, tá. Eu acho que até uma questão que eu preciso estudar mais, a questão de gêneros e orientação sexual, porque hoje em dia tem muitos termos, né, que já são mais utilizados e eu não me sinto assim com propriedade para estar falando sobre esses termos, né? Mas eu até acho que, infelizmente, na última campanha política que nós tivemos, né, essa questão, esse debate foi muito mal feito, né, e trouxe à tona até questões que já estavam não resolvidas, mas digamos que um pouco mais tranquilas, né? E aí a própria questão da violência contra pessoas homossexuais, desculpa se eu errar o termo, mas assim, né? Trouxe, e infelizmente eu acho que aumentou até demais essa questão, né? Mas aí uma coisa que é interessante é a forma como isso é conduzido também, aí a gente tem que voltar nas crianças desde a infância, né? Quando você tem lá a cor rosa para a menina, a cor azul para o menino, né? Eu passei por uma experiência quando eu fiquei grávida em 2011 e eu queria comprar um presentinho neutro para falar para o meu marido, né? Ah, eu tô grávida. Imagina, quem disse que eu achava, né? Mesmo que fosse, vamos lá, amarelo, branco, tinha um detalhezinho, né? E eu queria uma coisa que fosse neutra. E hoje também, olha que hoje eu passei por essa experiência. Eu fui preencher uma ficha de um curso e estava lá mulher cis, C-I-S, e eu tive que ir lá pesquisar na internet o que era o cis, que eu não sabia, né? E aí ele estava lá colocado que é quando você é mulher e considera, né? E aí, mas era isso mesmo. E deixa eu ver, a questão dos brinquedos também, né? Que aí tem o brinquedo do menino, o brinquedo da menina. Então, todo esse debate precisa vir desde a infância, como vocês já falaram anteriormente, né? Para que a gente possa ir cuidando dessas crianças para que não sofram, né? Por ser o que elas são, né? Ou o que virão a ser no futuro, né? Perfeito. Agora, 3 minutos para a gente concluir. Cada um fala 3 minutos, o que desejar. Eu vou avisar para você que eu estou organizando um sarau, todo mundo bêbado. Só entra no sarau quem entrar bêbado. E a gente vai gravar esse sarau, coisa de doido, uma coisa de doido. Eu vou anunciar, vou mandar na linha de transmissão. Tem que beber, porra. Tá? Primeira coisa, eu queria agradecer a Natália. Por favor, fala, Mônica. Desculpa, é que assim, eu conheço uma galera que se você fizer o sarau, vai ser difícil você ter esse pessoal bêbado, viu? Então vamos lá, ó. 3 minutos para eu concluir. Eu estou muito feliz de ter conversado. A Natália Nogueira hoje me mandou um monte de orientação e eu achei super legal. E toda vez que a Natália mandar, eu vou achar legal. Eu não tenho mais porra nenhuma a ver com esses troços que vocês falaram aí. A Mônica Sena, por exemplo, ela anotou um monte de coisa. Eu não anotei nada, nem anotarei. Não tenho que anotar mais coisa nenhuma. Eu tenho que viver. Depois de ter tido 3 tumores e de ter homenageado o pai da Fernanda no dia de hoje, eu informo para você o seguinte: ser diabético e ter tido 3 tumores me mostrou o seguinte: viver a vida intensamente, cada segundo como se fosse o último. Outra coisa, se vocês errarem meu nome, errem, pelo amor de Deus, errem meu nome. Roubem o meu poema. Eu escrevi um monte de poesia também. Rouba, assina, faz o que tu quiser com a minha poesia. Nada disso me interessa mais. Já passei dessa fase. E eu queria dizer que eu amei a Natália. A Fernanda, o que mais me marcou na Fernanda foi a questão do pai. Me marcou muito a questão do pai, porque tem a ver comigo. E me marcou muito a beleza singular da foto dela no WhatsApp. Eu achei muito legal. Ela se produz, ela bota uma foto. Eu mostrei para minha mulher ficou assim, que mulher bonita, que coisa linda, muito legal. O Andrezão, o que eu adorei do André?
adorei a sinceridade e principalmente a informação que ele me deu sobre o gênero fluido. Cara, eu amei esse troço, eu não tinha escutado esse troço. Eu já tinha ouvido o Bauman, filósofo Bauman, ele diz o seguinte, que o mundo hoje é líquido. Por quê? Porque, por exemplo, você vai ler a matéria que eu escrevi, você lê duas linhas e já quer ir embora. Você está entendendo? É tudo assim, muito líquido. Agora, o gênero fluido, esse me encantou. Eu vou fazer um poema hoje, eu sou de um grupo, chama-se Meus Poemas, no Android. Só meninos jovens, só gente jovem. Eu vou fazer o gênero fluido. Você está entendendo? Vou fazer, vou escrever, vou viajar nesse troço hoje, nessa fluidez. E a Mônica Sena, cara, o que mais me encantou foi ela anotar as coisas para poder falar. Achei isso genial. E a outra coisa que eu amei foi o seguinte, ela estava grávida e queria mostrar para o marido através de um presente. Aí todos os presentes tinham uma certa identificação, um certo negócio que não contagiou o coração macro, a magia incrível dessa mulher ter ficado grávida e queria falar para o marido. Cara, isso é poético, eu vou escrever um poema sobre isso. Foi uma farra danada hoje para mim e foi a primeira vez que uma garota de 18 anos, porra, calou a minha boca, eu tô puto com isso, hein? Eu vou abrir uma garrafa de vinho Garzon daqui a pouco para beber o vinho todinho, só por causa dessa menina. Você tá entendendo? Agora a palavra é desse anjo, dessa figura que tem mudado minha vida, que tem pautado pessoas super importantes e interessantes. A Natália Nogueira, durante 3 minutos, vai falar, e depois a Natália vai passar a palavra para alguém, e esse alguém vai passar a palavra para outro alguém. Agora, eu falei 3 minutos e 45 segundos. Então, vocês também podem falar esse mesmo tempo. Por favor, Natália Nogueira. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês terem aceitado o convite que eu fiz para vocês, que vocês são figuras incríveis. Eu também acabei conhecendo a Mônica, eu amei os trabalhos dela, porque quem indicou a Mônica foi minha tia. Por isso que estava Monicão, porque eu também peguei da minha tia. E falar que eu amei a conversa de hoje, e que eu estou muito chateada de não ter participado da anterior, né, com o Vinícius, tudo. Que eu também acabei sabendo só depois que a Mônica era tia do Vinícius, né? E, bom, vou falar agora minhas redes sociais, porque eu não tenho muito o que falar, não sei agradecer essa parceria que eu estou com a Nana. Então, vou sempre agradecer você também. E falar minhas redes sociais. Bom, meu Instagram, no caso, é @cadevocênatália, com TH, né? E também, para ver outros trabalhos meus, tem como ver pelo @VDPlantão, que é da minha companhia VP Vagabundo de Plantão, que logo, logo tem mais novidades chegando. Tem também a companhia da minha turma de teatro da ETEC de Artes, que é @desafio, é o 10 a fio. Que escreve... Oi? Cia Desafio. Oi? @Cia Desafio. Ah, Cia, isso. Então, @Cia 10 a fio. Eu tava errando. Mas é isso, gente. Perfeito. Ó, agora eu vou passar a palavra para uma pessoa que eu chamei de Tardivo, de Fernandinha, de Fernanda Tardivo, ou seja, ela não vai me esculhambar de nenhum jeito, porque eu chamei de todos os jeitos. Você tá entendendo? Fernanda, fala para mim, 3 minutos. Bom, eu queria agradecer o convite, Natália. Foi muito bom. Foi uma noite diferente, que a gente só ia ficar assistindo besteira no abismo do YouTube. Mas a gente está aqui. Queria agradecer também, compartilhar esse momento com a Mônica, com o André, com a Nandi. E queria dar minhas redes sociais também. Meu Instagram é @Fernanda_, né? Aquele tracinho de baixo, Tardivo. Então, Fernanda _Tardivo. Lá posto coisas pessoais, mas também posto coisas pessoais. Eu também tenho o meu trabalho do TCC, está divulgado no Instagram da ETEC de Artes e no Instagram
da CIA Desafio. E eu também tenho um curta que eu já fiz, quem quiser assistir, chama Desavenças, do coletivo Babu, que está no YouTube também. E é isso, se vocês quiserem assistir, são esses lugares que vocês me encontram. Tá aí, pessoal do Cultura Alternativa, nós vamos publicar uma matéria sobre o Desavenças. Vou pedir para a Natália me mandar o link do YouTube, vou ver e vou dizer se eu entendi ou se eu não entendi porra nenhuma. Se eu entender alguma coisa, eu digo. Se eu não entender, eu digo, não entendi nada. O que vocês entenderam? Escreva aí nos comentários e tal. E o André Souza, eu vou pedir para o André Souza emitir a opinião dele, você entende, sobre o Desavenças, junto comigo. Mas não pode elogiar, André. Vamos fazer um negócio sério, entendeu? Agora, eu vou passar a palavra para nós que estamos aqui resistindo, porque essas mulheres estão tomando conta do mundo, André. Você está entendendo? Eu tenho 3 filhas, uma ex-mulher, uma ex-namorada, eu tenho uma mulher atual. Tá uma merda. Elas estão tomando conta do mundo, André. Vamos resistir, André, pelo amor de Deus. André, 3 minutos para você falar o que desejar. Bom, em primeiro lugar, as mulheres já são maioria, né, em quantidade. A maioria da população mundial é de mulheres. Então, nesse ponto, elas já estão ganhando, né? E que venham, porque o espaço é para elas também. O mundo é delas, a sensibilidade que elas têm, a firmeza, a força, né? Com que as mulheres se colocam desde sempre na luta pelos seus direitos, acho que só tem a ensinar para nós homens que geralmente queremos tudo de mão beijada, né? Então, acho que eu agradecer em primeiro lugar por esse momento, né? Agradecer o convite que a Natália me fez. Muito obrigado, foi muito gostoso esse bate-papo, é sempre muito bom esses momentos de troca, né? Da gente poder trocar ideias com pessoas diferentes da gente, pessoas com outras vivências, né? Experiências, e isso acho que é sempre muito enriquecedor. E acho que o encontro de hoje falou muito sobre a gente falar de arte, se questionar, né? Refletir, procurar mudar, procurar problematizar quando for possível, é preciso questionar certos parâmetros, certos padrões, né? E aprender que existem diferenças, que o mundo não é preto e branco, não é certo e errado, como a gente aprendeu na escola, né? Esse maniqueísmo de um lado, outro lado. Assim, tem vários caminhos por aí. Enquanto artista, eu vou dizer para vocês, eu vou dever, eu não tenho uma rede social mais profissional. Minha rede social, o Instagram que eu mais uso, né? Que é o @AndréFerSouza, né? De André, Fer de Fernando, Souza com Z. Pode seguir lá. Eu posto meus trabalhos também por lá, mas eu também posto muita coisa pessoal. Faço muito trabalho com teatro de bonecos, trabalho muito com teatro de animação, né? Com trabalhos manuais, dou oficina também de trabalhos manuais, de artesanato. E eu posto alguns trabalhos lá também. Então, quem quiser seguir por lá, além, é claro, que a Nath também já falou, da @CIA Desafio, né? Desafio com Z. E também tem trabalhos meus. E se quiser conhecer trabalhos antigos também, aqui em São Paulo tem a CIA Teatro do Incêndio, né? Aliás, no Instagram é @Teatro do Incêndio. Confere lá, tem foto minha também, tem trabalhos antigos. Vale muito a pena porque é um tipo de teatro de resistência, né? De cultura popular, de um teatro político, teatro questionador, e aí vale muito a pena. E, mais, muito obrigado demais a todos vocês. A Nanda, você, pelo carinho, pela recepção, e a vocês, meninas maravilhosas. Beijo. Eu queria dizer que eu não acho ninguém aqui... Eu queria dizer que eu não acho ninguém aqui maravilhoso, viu? Todo mundo tá muito saidinho aqui, fazendo muita arte. Muito terrível vocês, viu? Agora eu vou passar a palavra para a pessoa que disse que eu não sou velho, que eu sou um jovem bonitão, maravilhoso, gostosão. Peraí, Anand, calma, você está se excedendo. Agora a palavra para Mônica Sena, 3 minutos. Fala, Mônica. Bom, só lembrando nessa questão das mulheres, né, que eu acho que a gente tem que se sentir um pouco mesmo, porque há pouco tempo nós começamos a votar, há pouco tempo a gente está ocupando profissões masculinas, mas infelizmente o salário ainda não está igual. Então, tem muita luta pela frente, né? Apesar da gente estar ocupando esses espaços aí, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma noite maravilhosa.
né? Conhecer vocês, conversar com vocês, ouvir, né? Que tem gente tão jovem ainda que está aí entrando nesse mundo que ainda é tão restrito, né? Tão difícil você entrar e conseguir se sair bem, né? Mas é muito bom. Para me encontrar, eu, por enquanto, ainda estou entrando nesse mundo de internet, né? Mas eu tenho o Facebook, Mônica Sena. No Instagram é @Mônica, VI, de Vinícius, Sena. E estou no YouTube, tem um canal que é Mamãe e Filhinho. E lá eu posto minhas poesias e tem algumas brincadeiras com meu filho também. Tá? Então, acho que é legal de dar uma olhadinha. Então, vou falar uma poesia, já que eu falo, né, que eu sou poeta, vamos saber, então, se é mesmo, se não é, né? E só lembrando que, assim, muitas vezes não, né? Depois que a gente faz, não é mais nosso. Então, não fiquem tristes, vocês, né? Depois, eu fiz a música, a pessoa não gostou, fiz o teatro, não gostou, mas depois que a gente faz, não é mais nosso. Às vezes, aquela sensação que a gente tinha era lindo, maravilhoso, a pessoa lê e fala, não entendi. Ou então, não mexeu com um, mas talvez mexa com o outro, né? Então, eu escrevo poesias brincando com brincadeiras e escrevo poesias também com outros temas, tá? Então, eu vou falar para vocês Estrelinha. Estrelinha brinca de amarelinha? Estrelinha brinca de roda-peão? Estrelinha não brinca. E quando ela corre no céu cadente? É pega-pega ou esconde-esconde? E quando se junta na constelação? É ciranda-cirandinha ou roda gigante? No brilho da noite quente, com tantas estrelinhas piscando, quem pode dizer com certeza que elas não estão brincando? Quem foi que disse que estrelinha não brinca? Essa é uma poesia, né? E vou ler mais uma, que foi uma antologia que eu... Obrigada. Uma antologia que eu participei, chama Palavras Abraçadas, né? Da editora Scortese. E aí aqui, por conta de eu falar, né, às vezes a poesia cabe para um e não cabe para outro. Eu tinha uma poesia com o nome Palavras, né, Palavras. E aí eles falaram para mim, olha, cabe mais uma poesia, se você quiser mandar. E eu estava ali, e agora? E aí eu escrevi 2 versinhos e mandei. E aí esse outro verso, né, que para mim não era aquele verso, né, às vezes ele chama mais atenção de algumas pessoas do que o outro que eu tinha mandado, escolhido, e era aquele que eu queria que fosse divulgado. Essa daqui chama Novos Ares. Poesia em minhas mãos, alegria em minha mente. Faço forte meu sorriso, transformo em riso meu pranto. O vento frio sopra suave, trazendo novos ares, novas cores, enquanto letras se desenham no papel, formando um canto infinito e pacífico, feito nuvens, colorindo o céu. É isso, gente. Deixa aí minhas palavras para vocês. A Mônica inspirou a gente. Eu vou lançar um desafio agora, 2 minutos para cada um, que é o seguinte: fazer uma performance ou sei lá o quê em 2 minutos. Então eu vou fazer o meu. Eu vou ler um poema. O sabor beija, a faca transa com o garfo enquanto cozinho. Cochicho que estou sem graça, vermelho ao ver o sexo explícito. Eles me acalmam, tateiam minhas mãos e o gozo acontece quando o alimento toca minha língua e o sabor beija. Agora eu vou passar a palavra, eu acho que a pessoa que ficou mais tranquila depois que eu lancei esse desafio foi o André Souza. O André Souza ficou assim tranquilo, então ele vai fazer uma performance de 2 minutos para vocês agora. André Souza. Aí você me quebrou, viu? Porque em termos de improviso, assim, pegou de geral. Eu lembrei outro dia, eu estava num processo de criação, foi TCC, inclusive, e aí eu fui vasculhar alguns poemas meus, algumas coisas escritas. É muito interessante como esse hábito de escrever, ele reconecta a gente, né? Porque às vezes você não precisa escrever para ninguém, precisa escrever
como algo libertador, algo que faz com que você, em palavras, consiga expressar e entender aquilo que você sente internamente de maneira mais turbulenta, né? Então, eu não tenho muito Então o que fazer. Então, o André Souza, Deixa a para quem é performance, artista das palavras e da a performance. performance do André foi o seguinte, o título da performance do André, Explicação, tá? Então você volta aí no videozinho que você vai ver o André explicando, tá? Agora a Natália Nogueira fez uma cara assim na hora que eu falei da performance, então vamos ver o que ela vai fazer. Natália Nogueira, 2 minutos para uma performance. Gente, eu sou péssima para improviso. Bom, eu posso cantar um trecho. Vamos ver se sai. Então, vamos lá. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Pronto, gente. Aí, perfeitamente. Parabéns, Natália. Agora, vamos ver o que virá da Fernanda. Fernanda Tardivo com vocês. Eu também queria saber o que vai vir. Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão, menininha quando dorme põe a mão no coração ou faz um mapa no colchão, depende da idade. É isso, é isso? É isso, é isso. Perfeito, perfeito. Encerro. Não preparado nada? Ah, perfeito. Então agora eu encerro esse programa, viu, Natália? Como eu sou estranho. Quando a Mônica falou poesia, eu falei, vamos fazer uma performance, vamos arrebentar e tal. Vou encerrar o programa com um poema do senhor... A Mônica quer falar uma performance, 2 minutos aí? Fazer um trava-língua rapidinho. Vai. O peito do pé do Pedro é preto. E quem disser que o peito do pé do Pedro é preto, tem o pé mais preto que o peito do pé do Pedro. O nervoso me fez errar, mas eu não erro, não. Legal, então. Então agora, ó, um poema de João do Vale. Aqui vai com muito jeito, um poema que foi feito para quem quiser me escutar. Os meus versos, cabra, não são bonitos, são de mágoas, marcas e sabor. Só tem tristeza nas rimas, como um lá menor das primas das violas de um tocador. Mas, ai, se eu dissesse, num lamento meu sentimento... Ô, João do Vale, tu tá falando demais, doutor. Melhor deixar de falar. De falar eu deixo, seus doutor da classe média. Mas espero que eu e vocês, apesar da TV Globo, nunca deixemos de pensar. O meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.